Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2021. E antes de começar, eu gostaria de desejar um ótimo ano a todos nós, que seja um ano muito produtivo. E hoje eu já trouxe uma peça perfeita para aquelas pessoas que trabalham com feira, bazar e que querem agradar os clientes, que é essa necessaire aqui. Por fora ela parece bem basicona, mas por dentro ela tem várias divisórias aqui. E a proposta que eu trouxe é de ser uma necessaire porta manicure. Então eu fiz com uns espacinhos aqui, ó, pra caber esmalte. Aqui também cabe acetona e tudo mais. É uma peça grande que cabe bastante coisa, mas você pode usar para outra finalidade, o que você preferir. Essa peça eu fiz utilizando o tecido da Fabricarte, que você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca, e a gente tem o cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao nosso passo a passo? Bom, pessoal, para confeccionar essa peça, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 moldes para vocês. O primeiro molde é o da parte principal aqui da nossa peça. E só uma coisa, os moldes, eles vão estar assim, ó, só a metade do molde, porque como ele é grande, não ia caber numa folha 4. A minha dica é que ou você passe para uma cartolina, como eu fiz aqui, ou que você imprima 2 vezes o molde para você poder colar ele aqui no meio, ó. Porque daí vai ficar muito mais fácil de cortar a sua peça. Você vai repetir isso com os 2 moldes. Esse primeiro é da parte principal aqui da nossa peça, a parte externa. E a gente vai cortar 2 vezes tecido exterior e 2 vezes na manta. Eu tô usando a R1 mesmo e fiz um quilt aqui na minha peça. E o segundo molde vai ser o molde do forro. E o forro, ele é assim, ó. Ele é mais curtinho. A gente vai cortar 2 vezes. E a gente também vai precisar cortar 2 bases pro forro, que medem 30 centímetros por 8. Para os nossos bolsinhos, a gente vai precisar cortar uma tira de tela. Essa daqui eu tô usando a tela vôlei, mas você pode usar filó, pode usar plástico mais fino, ou pode até fazer do próprio tecido. E aqui eu tenho a medida de 56 por 9 centímetros. Para os meus bolsinhos mais curtos, que vai ser onde vão os esmaltes. E aqui eu tenho o meu segundo bolsinho, que é um pouco mais alto, e essa tira aqui mede 40 por 11 centímetros, que dá pra gente colocar creme ou outras coisinhas que vão em pé e que precisem de um pouquinho mais de espaço pro bolso. Mas essa é só a minha sugestão. Se você quiser fazer os 2 lados do forro com os bolsos iguais, você pode fazer, que também vai ficar super legal. E além disso, a gente também vai precisar de um zíper com cursor, viés para o acabamento do bolso e de uma caneta que apague com ferro e uma régua. Eu vou começar fazendo o acabamento dos meus bolsinhos usando o viés. E para isso eu vou dobrar o meu viés ao meio, dar uma esticadinha nele aqui, e aí vou encaixar ele aqui no topo da minha tela e vou passar uma costura para prender. Vou fazer isso nas minhas 2 telinhas. Eu vou começar marcando aqui um dos lados do meu forro, que vai ser onde vai ter mais divisórias, que é a parte que cabem os esmaltes. Para fazer isso, eu marquei o centro aqui do meu forro e a partir do centro eu fui contando de 3 em 3 centímetros. Eu já marquei desse lado, agora eu vou marcar aqui do outro. Marcando de 3 em 3 centímetros, a gente vai ter 8 divisórias aqui no nosso forro. Aqui eu tô usando uma caneta que depois apaga com calor, mas você pode usar um giz também, ou outra coisa que você tiver pra marcar. Pronto, fiz as minhas marcações do tecido e agora eu vou fazer as marcações aqui no meu bolso de tela. E pra isso eu vou ir dobrando ele ao meio até que ele forme as 8 divisórias. Ó, marquei o centro aqui do meu bolsinho, agora eu vou da ponta pro centro. E vou marcar novamente aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E daí eu vou dobrando ele até que se formem essas 8 divisórias. Risquei aqui. Agora, eu vou dobrar dessas 2 marcações que eu fiz aqui. Vou dobrar ao meio, encontrando. E de novo, da ponta até aquela marcação. Aqui formou, então, 4 dos espacinhos que eu preciso. E agora eu vou fazer essas mesmas marcações aqui do outro lado. Encontro aqui os meus risquinhos e vou marcando.
cada marcação que eu fiz aqui ficou com mais ou menos 7 centímetros, se você quiser usar como base. Agora, eu vou começar a costurar o bolso aqui no meu forro. E para fazer isso, eu vou encontrar a marcação do meio primeiro. Então, ó, pego a minha marcação aqui do meio, alinho com a parte aqui da base e para isso, a tua telinha tem que estar bem reta. Então, se você quiser, depois de costurar o viés ir lá e deixar mais retinho aqui embaixo, vai ficar mais bonito o acabamento depois. Então, ó, alinho aqui o centro e vou começar a costurar essas minhas divisórias pelo centro da minha peça. Então, aqui eu vou passar uma costura reta e como é a telinha, a gente consegue enxergar o risco da divisória aqui por baixo. E aí, depois que eu passar essa primeira costura, eu vou pegar essa segunda marcação e encostar no meu segundo risco aqui. E aí a gente vai formar um bolsinho com volume assim. E sempre é bom lembrar de dar um retrocesso aqui no topo da peça para não forçar o bolsinho e ele acabar arrebentando a costura depois. E a gente vai fazer isso na nossa peça toda. Gente, aqui eu costurei todos e deixei os das pontas aqui sem costurar, porque ele é um pouquinho diferente. Como eu quero que a minha tela vá até o final do meu bolso, eu vou fazer o seguinte, ao invés de levar a ponta da minha tela até aqui, que seria o fim do bolsinho, eu vou levar ela até aqui, o fim do meu tecido. Então, esse bolsinho aqui vai ficar um pouco menor do que os outros, esses dois das pontas aqui. Então, eu deixo alinhado com a parte aqui da lateral. E vai sobrar um pouquinho de tela aqui, porque o nosso molde, ele tá enviesado, então vai sobrar um pouquinho aqui de tela. E vou costurar na pontinha aqui do tecido e na minha divisória. Só que eu vou deixar isso daqui lá na beirada do meu tecido, para que quando a gente costure e feche os dois, ele vai ficar todo embutido dentro da peça. Depois de todo costurado, o bolso vai ficar assim. E agora a gente vai precisar formar uma prega para poder fechar o nosso bolso embaixo, porque aqui ele tá todo aberto, olha. Então, para isso, você vai dar só uma amassada aqui por cima do seu bolsinho, e aí, ó, assim. E a gente vai fazer isso em todos os bolsinhos. Dobra aqui as duas pontinhas para ficar alinhada com a costura, e aí passa uma costura reta. Depois de finalizada, a nossa primeira parte do forro vai ficar assim, aqui tá fechadinho agora. E a gente vai repetir o mesmo processo aqui no outro lado do forro. A diferença tá no tamanho do bolso e das divisórias. Aqui eu também marquei o centro da minha peça, só que ao invés de contar de 3 em 3, eu contei de 5 em 5. Então aqui eu fiquei com 4 divisórias de 5 centímetros e esses dois cantinhos. Quando chegar na hora de costurar a tela no cantinho, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez do outro lado. E aqui a minha tela eu dividi em 4 partes, já que são os 4 bolsos que eu tenho aqui. E cada espaço ficou com 10 centímetros. E a gente também vai começar costurando aqui pelo centro da peça e encontrando as marquinhas aqui. Costurado aqui o meu segundo forro, ele ficou desse jeitinho. Aqui com esses 40 centímetros de tela, eu consegui formar 2 bolsos com volume e 2 bolsos mais estreitos. E ainda vai ficar mais essa pontinha aqui, que também dá pra colocar alguma coisinha, mas ficou mais justo. Se você quiser fazer mais 2 bolsos altos que nem esse aqui, corta a tela um pouquinho maior, que aí vai ficar certo. Agora, a gente vai precisar costurar a base do nosso forro. E pra isso, a gente vai pegar aquele pedaço de tecido de 30 por 8, vou posicionar ele junto aqui na parte da base, e a gente vai passar uma costura aqui por cima, medindo 1 centímetro de margem. E depois que a gente costurar, a gente vai passar um pesponto aqui pelo lado do direito, que é essa costurinha aqui na base. E a parte de trás vai ficar assim da nossa peça, ó. Aqui tá a minha costura e fica essa parte de tecido pra baixo. Depois de costurado vai ficar desse jeito. E agora a gente precisa deixar essa parte do forro do mesmo tamanho da parte principal. Então, para isso, a gente vai pegar de novo o nosso molde
E eu vou posicionar ele da seguinte forma, eu gosto de fazer assim, ó. Eu alinho aqui a parte do topo da minha peça, vou prender o molde aqui com os grampos, por isso que eu acho mais fácil usar um papel cartão, uma cartolina, que aí fica mais fácil da gente alinhar. E aí aqui eu vou apertar onde tá o bolsinho, ó, pra descer o bolsinho, pra ele não atrapalhar e não mudar o tamanho aqui da nossa peça. E aí eu vou passar pro tecido o contorno aqui do molde da base, que é o que faltou pra gente poder fechar a nossa peça. Ó, fiz o meu risco aqui embaixo, agora eu vou cortar esse excesso de tecido que sobrou, e aí a gente vai poder fechar a nossa necessaire. E tá pronto agora a nossa parte do forro. Eu faço desse jeito porque daí ele fica encaixado bem mais certo dentro da nossa peça, não vai ficar embolando o bolso e ele vai encaixar direitinho. Agora a gente vai fechar aqui com a parte principal. E pra fazer isso eu já expliquei diversas vezes, é bem simples, é só costurar o zíper como você costuraria em qualquer outra necessaire. E pra isso a gente vai pegar aqui uma das partes, vou colocar o meu zíper direito com direito. Aqui eu tenho mais ou menos 30 centímetros de zíper. Aí eu vou passar uma costura de segurança. Em seguida eu vou sobrepor aqui um dos meus lados do forro e vou passar a costura. E aqui a gente sempre tem que ir deixando bem retinho a parte de cima, porque o bolso tem volume, então ele pode acabar repuxando o forro. Então sempre alinha bem certo aqui por cima. Prontinho, costurei o meu zíper e também passei um pesponto aqui pelo lado de fora. E agora a gente vai fechar a nossa peça. Coloquei o cursor aqui também, que é bem importante a gente não esquecer antes de fechar a peça. E agora eu vou virar direito com direito aqui do lado exterior e direito com direito do meu forro. E aí a gente vai fechar a toda a volta, deixando a abertura para desvirar aqui no nosso forro. E a gente também depois vai fechar as caixinhas de leite aqui da lateral, que eu também já ensinei pra vocês, mas é bem simples. Aqui vai estar costurado e aqui também. E aí a gente vai unir as duas costuras aqui pra formar o volume da nossa peça. Agora a nossa peça tá praticamente pronta, ó. Fechei aqui as bases, aqui do forro também, e agora eu vou desvirar pela aberturinha do forro. Agora a gente vai precisar fechar o nosso forrinho aqui, ó, junta as duas costuras. Você pode fazer ponto invisível, pode colar ou pode costurar direto na máquina mesmo. E aí a gente vai jogar tudo isso daqui pra dentro da nossa peça. A parte interna, então, da nossa bolsinha vai ficar desse jeito. Ó, o bolsinho maior cabe até um vidrinho de acetona, assim, cabem os esmaltes aqui. Mas é só uma sugestão, você pode fazer como uma necessaire porta-maquiagem ou colocar outros tipos de divisória que você preferir, que ela vai ficar desse jeito. E aqui o tamanho final da minha peça, ela ficou com 25, 14 e 9 aqui de volume. Então ela é uma peça grande, cabe bastante coisa e ela fica super charmosa. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça e no nosso próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês esse porta-alicatinho aqui pra acompanhar a nossa peça, porque super combina e as nossas clientes adoram um kit, né? Então você pode vender as duas peças juntas que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, se inscreva no canal e também ative as notificações pra não perder nada. Tchau e até a próxima!